Na noite em que Max vestiu sua fantasia de lobo e saiu fazendo bagunça, uma atrás da outra, a mãe dele o chamou de monstro. E Max disse: "Olha que eu te como!" E acabou sendo mandado para a cama sem comer nada. Naquela mesma noite, nasceu uma floresta no quarto de Max. E cresceu até aparecerem cipós pendurados no teto, e as paredes se transformarem no mundo inteiro. E um oceano surgir ondulante com um barquinho, só para Max, e ele navegou noite e dia, semana vem, semana vai, durante quase um ano, para onde vivem os monstros. E quando ele chegou aonde vivem os monstros, eles rugiram seus terríveis rugidos, e arreganharam seus terríveis dentes, e reviraram seus terríveis olhos, e mostraram as suas terríveis garras. Até que Max disse: "Quietos!" E amansou todos eles com o seu truque mágico de olhar nos olhos amarelos deles sem piscar nenhuma vez, e eles ficaram com medo e disseram que mais monstruoso do que ele não havia. E o fizeram o rei de todos os monstros. "Agora!" exclamou Max, "vamos dar início à bagunça geral!" "Agora parem!" disse Max, e mandou os monstros para a cama sem jantar. E Max, o rei de todos os monstros, ficou sozinho, com vontade de estar em algum lugar onde alguém gostasse dele de verdade. Então, por todos os lados, vindo de muito longe, atravessando o mundo inteiro, ele sentiu o cheiro de coisa boa de comer, e desistiu de ser o rei do lugar de onde vivem os monstros. Mas os monstros gritaram: "Oh, por favor, não vá embora! Nós vamos comer você! Gostamos tanto de você!" E Max disse: "Não!" Os monstros rugiram seus terríveis rugidos e arreganharam seus terríveis dentes, e reviraram seus terríveis olhos e mostraram suas terríveis garras. Mas Max entrou no barquinho que era só dele e deu adeus. E navegou de volta por mais de um ano. Semana vem, semana vai, e um dia inteiro, para a noite de seu próprio quarto, onde ele encontrou o jantar esperando por ele, ainda quentinho. Se a gente parar para analisar, o Max ele não é simplesmente uma criança travessa. Ele é praticamente o retrato de uma criança impulsiva, o retrato da raiva, o retrato da fantasia como fuga e também do retorno para fazer as pazes, né? O retorno como reconciliação. O arco narrativo aqui é simples. Max começa brincando e aí recebe a punição de sua mãe. Ele vai para o quarto de castigo e lá a imaginação vira válvula de escape. Ele viaja para uma terra distinta onde os monstros selvagens vivem e lá ele se sente o rei. Ele se sente o cara, ninguém manda em mim, aqui eu posso tudo, nada aqui me machuca. Só que nesse reino, ele percebe que ele tá só, porque esse reino é vazio. Falta alguma coisa, falta a casa dele, falta um pertencimento. E aí que entra o que muita gente aponta como o coração do livro, que é o retorno como um gesto de amadurecimento emocional. Inclusive, é interessante a gente notar que em certo momento da história, ele repreende os monstros e pune eles com o mesmo castigo que a mãe dele deu para ele. Vão dormir sem comer. Isso por si só mostra como o Max está transitando entre esses dois mundos, né? Esses dois conceitos de ser um monstro, que é algo que é colocado na cabeça dele pela sociedade, né? Pela mãe, quando ele se comporta mal e quando ele brinca, e não ser um monstro, que é o que ele vê os adultos fazendo e é o que ele identifica como um ser não monstruoso ou um ser não selvagem. E a partir daí, ele começa a replicar esses comportamentos da mãe para cima dos monstros, punindo eles ou segregando eles a partir dessa visão. Quase como se, para que ele não fosse um monstro ou para que ele deixasse de ser um monstro, ele precise punir os monstros assim como ele foi punido. E, bom, aqui a gente chegou no miolo da questão, o cerne desse livro e dessa análise, que são os monstros em si. Porque aqui eles não são representados como inimigos que estão prontos a matar e destruir e que estão trazendo um perigo para o universo, para o mundo ou para a cidade ou para a vida do Max. Na verdade, eles são representações das próprias projeções internas do garoto. Claro, eles são enormes, desajeitados e às vezes até mesmo assustadores, mas eles são cheios de desejo e de afeto também. Percebam que mesmo sendo tudo isso, eles ainda assim queriam um rei, queriam a atenção, queriam que Max ficasse com eles. Isso reflete a própria ambivalência emocional dele.
o violento e o carente ao mesmo tempo. No começo do livro, quando Max faz bagunça, ameaça a mãe e age de modo selvagem, ele está tomado por uma energia difícil de controlar. E a punição que ele recebe reforça essa sensação de injustiça e abandono. Quando Max chega à Terra dos Monstros, o que eles fazem? Rugem os seus terríveis rugidos, e rolaram seus terríveis olhos, e mostram os seus terríveis dentes, e expandem as suas terríveis garras. Bom, toda essa sequência funciona quase como um espelho, pois é assim que Max se sente por dentro. Ele é enorme e descontrolado, ele é selvagem, um monstro, como a mãe dele fala. Mas ao mesmo tempo, ele olha para esses monstros sem medo, e ele os domina com um simples olhar firme. Esse é um momento fantástico no qual a criança tenta controlar a própria raiva. E aí, tendo esse controle, ele vira o rei. Os monstros coroam Max, mas é um poder falso. É uma fantasia de controle emocional. No fundo, Max percebe que governar emoções selvagens não traz o conforto que ele imaginava. Mandar não é o mesmo que ser amado. E é nesse ponto que ele começa a sentir a falta da mãe. Então ele decide ir embora. E nesse momento, os monstros desejam devorar Max. Isso é brilhante, porque junta duas coisas que para uma criança são inseparáveis: intensidade emocional e medo do afeto sufocante. Carinho demais vira desconforto. Fúria demais vira amor distorcido. Sentimento demais vira perigo. Os monstros representam esse amor gigante e desagitado, tão intenso quanto assustador. É um afeto monstruoso que não sabe medir força, igual o próprio Max. Mas mesmo assim, o Max decide ir embora. E nesse momento, acredito que a tristeza dos monstros também espelha a dor do Max em deixar para trás uma parte de si. Então a gente pode chegar na conclusão de que essa viagem que acontece se passa apenas dentro da cabeça do próprio Max, como se fosse uma viagem lúdica de uma criança presa no quarto de castigo e que começa a viajar e brincar dentro do espaço dela mesma. A despedida dos monstros que diziam: por favor, não vá, nós te comeremos de tanto que te amamos, é quase infantil no jeito de expressar afeto. É quando Max volta e encontra a comida ainda quente esperando por ele. Isso é tão simbólico. É a mãe que reconhece o erro dele, mas continua cuidando. Não é um perdão explícito, mas é um gesto de amor. O livro não castiga a imaginação, nem a raiva, nem o impulso. Sendak não faz moralismo. O que ele mostra é que sentir intensamente é normal, mas existe sempre um lugar onde somos amados. Um lugar que nos chama de volta. A fantasia ajuda Max a encontrar esse equilíbrio.